Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a você que segue o caminho da Ayurveda. É um prazer te ter por aqui, é um prazer saber que você está na busca de caminhar e de compartilhar comigo desse caminho. No dia de hoje eu quero falar com você sobre restrições, sobre como a gente pode caminhar no caminho da Ayurveda sem se prender a uma mentalidade onde a gente teme não poder fazer algo, não poder exercer algo que parta da nossa verdade, que parta do nosso coração, que faça parte das nossas verdadeiras aspirações. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre restrições. Quão importante é a gente entender que o caminho é livre e a gente pode fazer qualquer escolha que a gente quiser. Tudo depende da nossa verdade, tudo depende da nossa vontade e principalmente tudo depende da nossa consciência. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Seja muito querida por aqui, muito querido por aqui. É um prazer inenarrável saber que a gente pode caminhar por um caminho um pouco mais leve, por um caminho um pouco mais independente de dogmas, de limitações, de crenças limitantes. Hoje eu quero falar com você sobre as falsas limitações que muitas vezes são barreiras na entrada e no caminho de quem quer seguir um caminho diferente daquele que foi ensinado desde a infância, desde a adolescência, para as pessoas que muito provavelmente, assim como você, querem fazer escolhas diferentes, mas por medo de não poder fazer algo, por insegurança de não saber como fazer, por medo de errar, por medo de não dar conta de fazer diferente, acabam nem tentando ou acabam logo desistindo na primeira falha, no primeiro não consigo, no primeiro é muito difícil para mim. No dia de hoje eu quero falar com você sobre o caminho mental e emocional que envolve a forma que a gente enxerga as restrições na nossa vida. E eu quero te provar que isso tudo está dentro da sua mente. E que, assim como está aqui dentro da sua mente, somente através da sua mente você vai ser capaz de transmutar essa forma de enxergar toda e qualquer mudança, não só a Ayurveda, mas toda e qualquer mudança que você quiser fazer na sua vida. E eu quero começar lá de trás. Eu quero começar lá na nossa infância. Eu já falei por aqui, mas antes de ser terapeuta Ayurveda, eu já sou terapeuta de pessoas há 8 anos. Então vamos falar um pouquinho da nossa infância. Como que a nossa criança interior... E eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã desse rolê de vamos ficar olhando para a criança interior, porque muita gente fica só olhando para a criança e acaba não trabalhando o adulto, mas isso é papo para outro dia. Vamos olhar um pouquinho para essa criança interior. Como que a sua criança interior compreende a restrição? Como que a sua mãe, como que o seu pai, como que os seus professores, como que as diretoras do seu colégio tratavam você com restrições? Eu não sei você, mas a minha mãe me tratava com muitos castigos, com muitas punições de não pode assistir TV, não pode sair para brincar com seus amigos, não pode jogar videogame, não vai. A minha restrição era me isolar do mundo e não poder me divertir. A minha restrição era não poder sentir prazer. A minha punição quando criança era não poder sentir prazer. E a sua também, muito provavelmente foi. Algumas pessoas, pais e mães, acabam punindo através da dor, acabam punindo através do medo, acabam punindo através de outras ferramentas, mas no cerne central da questão, quando a gente é criança, a gente é punido através da exclusão dos prazeres.
Qual é a coisa que você mais gosta? Agora você não vai ter mais, você não pode mais fazer, porque agora você está de castigo. E eu, como autoridade, vou te punir. E assim a nossa criança vai aprendendo a viver. Se eu fizer algo que não é aceitável, eu vou ser punido. Se eu fizer algo que não é legal aos olhos dos outros, eu vou ser punido. E começou uma chuva sinistra aqui agora. Deixa eu fechar a janela um segundo. Nossa! Uma super chuva. Quem sabe faz ao vivo. E quem sabe faz até na chuva. Tá dando para vocês me ouvirem bem? Me digam se tá dando para ouvir só chuva ou se dá para ouvir a minha voz aqui no meio desse caos. E aí quando a gente é criança, a gente é punido. A gente se abstém dos nossos prazeres porque alguém que manda na gente nos limitou. E não pode, e não sobe, e não mexe, e não faz, e não vai, e não pega, e não brinca. Não, 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 não. Quando a gente é criança, a gente é limitado por diversas restrições, porque a gente pura e simplesmente não tem a autonomia e a autoridade o suficiente para conseguir escolher o que a gente quer fazer, porque a gente é dependente. E quando a gente é dependente, a gente precisa se submeter à verdade daqueles que mandam na gente. Então a nossa criança aprendeu que restrição é não poder fazer algo que me dá prazer. Guarda essa ideia. Guarda essa ideia. A sua criança, até hoje, entende que restrição é não poder fazer algo que te dá prazer. E aí a gente chega na nossa adolescência. E aí a gente chega na nossa adolescência, a gente começa a ter os primeiros lampejos de agora eu posso. Agora eu vou fazer. Agora eu vou mostrar para vocês que a autoridade sou eu. Agora eu vou mostrar para vocês que tudo aquilo que vocês falaram que eu não podia fazer, agora eu posso. Eu sou capaz. E aí a gente chega na adolescência com um ímpeto e com uma vontade de experienciar tudo aquilo que a gente não pôde quando criança. E isso, os medos da sua mãe, as crenças do seu pai, aquilo que moldou eles também na infância deles, que se refletiu na sua infância, agora na adolescência a gente pode experimentar. Por isso que os adolescentes são vistos como rebeldes, porque eles simplesmente estão falando, agora eu não vou mais me submeter às suas restrições, agora eu não vou mais deixar de sentir prazer por aquilo que você tentou um dia me limitar. E aí a gente é adolescente, e a gente tem liberdade, e a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser, e muitas das consequências que a gente sofreria quando criança ou quando adulto, a gente não sofre, porque a gente está numa fase da vida em que, ele é só um adolescente, ele está só experimentando. Não dá para punir ele mais com um castigo, porque ele já é velho demais. Não dá mais para punir ele batendo nele, porque ele já é grande demais. Mas também, como que eu vou punir essa criança, jovem, adolescente? É muito difícil punir um adolescente. É muito difícil punir um adolescente. E aí a gente vai vivendo, e a gente vai experimentando, e a gente tem a nossa liberdade. Só que vai chegando um momento da adolescência onde a gente vai virando adulto, e as punições que antes vinham dos nossos pais, que antes vinham das autoridades e superioridades, elas começam a vir de nós mesmos.
A gente faz escolhas, mas a gente começa a ter que arcar com as nossas próprias consequências. E quando a gente começa a arcar com as nossas próprias consequências, e essas consequências elas são sociais, a forma que a gente é visto no meio social, elas são coletivas. A gente começa a ser visto agora como um indivíduo que é responsável por aquilo que escolhe, por aquilo que faz. E as consequências das nossas escolhas, elas começam a moldar quem a gente é aos olhos dos outros. E aí a gente começa a se preocupar com aquilo que os outros vão pensar da gente e a gente começa a se restringir. Eu não vou me vestir desse jeito porque o que as pessoas vão pensar? Eu não vou me portar desse jeito porque o que as pessoas vão falar? Eu não vou me expressar dessa forma porque o que as pessoas vão pensar, sentir e receber de mim? Quando a gente começa a entrar na fase adulta, a gente começa a ter uma autorresponsabilidade e a gente começa a se autorrestringir por aquilo que o meio nos diz que é certo ou errado, bom e ruim, aceitável ou inaceitável. A gente, a partir daí, começa a formar aos nossos próprios moldes aquilo que é bom ou ruim, aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente não quer ser. A gente começa a se podar, a gente começa a se restringir. Então a gente passa por 3 fases até a construção desse nosso quem sou eu, onde primeiro a gente é limitado, depois a gente se rebela contra a limitação e aí a gente passa a se limitar por aquilo que os outros vão pensar, dizer, falar, sentir, ouvir, julgar. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês estão entendendo a linha de pensamento que eu estou trazendo aqui só para a gente começar o assunto de restrição? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil seguir uma dieta? O que a criança pensa lá atrás? Quem chegou agora não ouviu? Então eu repito. A criança assimila que quando eu sou restrito de algo, quando eu não posso fazer algo, eu estou sendo impedido de obter prazer. Dieta é uma restrição, não é? Então a dieta significa, lá no meu inconsciente, lá no meu subconsciente, que eu estou me impedindo de ter prazer. Dieta é igual a me abster de ter prazer. O que eu anseio quando eu faço uma dieta? Pelo dia do lixo? Não é? Quem já fez dieta? Eu nunca fiz dieta, mas eu conheço algumas pessoas que já fizeram dieta. E eu conheço muitas pessoas que faziam dietas e que ansiavam pelo dia do lixo. Parecia que elas faziam dieta só para ter um prazer maior ainda no dia do lixo. Essa vontade, esse desejo do prazer, ele está ali. E você agora é autorresponsável e você agora se limita dentro dessas possibilidades de prazer. Dieta é restrição. Não beber e dirigir é restrição. Não comer fast food todo dia é restrição. Não comer fritura todo dia é restrição. Não comer chocolate todo dia é restrição. Não comer embutido ultraprocessado todo dia é restrição. Não trair o seu companheiro ou sua companheira é restrição. E todas essas restrições têm uma coisa em comum. Só você é capaz de colocar essa restrição para você. E só você é capaz de seguir essas restrições que você mesmo coloca para você. E que você mesmo, todos os dias, dependendo do seu padrão mental, vai ter que batalhar contra. Não tem mais a sua mãe para te punir, não tem mais o seu pai para te deixar de castigo, não tem mais a professora para te dar uma advertência, não tem mais a diretora ou o diretor para te suspender do colégio. Não tem mais ninguém para te punir, a não ser você mesmo. E aí eu te pergunto, como que você se pune quando você não segue as suas próprias restrições? O que você fala para você mesmo? De que forma que você se trata? Que palavras que você usa
contra si mesmo. Quando você não consegue seguir aquilo que você se propôs a se restringir. Como você lida com as suas próprias restrições? E como que você lida com quando você transgride as suas próprias restrições? É através dessa percepção, é através desse entendimento que a gente começa a perceber aonde que está o meu verdadeiro desafio. Fazer uma dieta pode ser fácil para algumas pessoas e extremamente difícil para outras pessoas. Mas para essa mesma pessoa que é fácil fazer uma dieta, às vezes é super difícil não ter desejo de ficar com outras pessoas estando dentro de um relacionamento. Ou de não beber todo dia. Cada um tem a sua própria restrição. E quando a gente é capaz de construir um caminho onde a gente vai se tornando cada vez mais forte, resiliente, dentro das nossas próprias restrições, porque a gente vai construindo a autorresponsabilidade, a gente vai ficando cada vez mais perto da verdadeira liberdade, da verdadeira autonomia e, consequentemente, da nossa própria saúde mental, emocional e física. Tá claro esse caminho que eu tô trilhando antes mesmo da gente falar de Ayurveda? Tá claro o que eu tô trazendo aqui sobre o caminho da restrição? Então, o caminho para uma restrição autoimposta ser bem aceita por nós mesmos é entender qual é o meu objetivo nessa restrição. Aonde que eu quero chegar? O que eu estou mirando? O que eu estou querendo ao me colocar essa própria restrição? Porque eu que estou colocando ela para mim. A partir de agora não tem mais ninguém. Eu posso ir numa nutricionista e ela falar, você não vai mais comer arroz, mas ela não vai estar ali todo dia na minha casa me impedindo de comer arroz. Você que vai ter que se impedir de comer o arroz que a nutricionista falou. Só que eu preciso ter um objetivo, porque senão eu vou conseguir me sabotar. Eu vou conseguir me convencer que só hoje eu posso comer esse arroz. Só hoje eu posso comer esse sorvete. Só hoje eu posso comer esse chocolate. Cada um sabe onde o calo aperta. Então primeiro a gente precisa ter um objetivo claro. Por que eu tô vindo nessa porra dessa nutricionista? Por que eu tô fazendo isso, velho? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me propondo a fazer isso? Porque se você se propõe a fazer uma dieta sem ter um objetivo claro, você só vai sofrer. Você só vai gerar sofrimento para você. Você só vai tornar o seu caminho mais difícil. Você só vai punir aquela criança que está querendo prazer. Sem objetivo a gente não chega em lugar nenhum. É igual pegar o carro e sair para dirigir sem ter nenhum lugar para chegar. Você só vai gastar gasolina. E aí depois do seu objetivo você precisa ter uma motivação. Porque querer ir é uma coisa. Ter para onde ir é uma coisa. Mas ter pelo que continuar indo quando o caminho ficar difícil ou der vontade de desistir é outra coisa completamente diferente. Qual é a sua motivação? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes e eu vou repetir mais 1 milhão de vezes. Se você não tiver motivação e objetivo, você não sai do lugar. Nenhuma mudança é possível sem motivação e sem objetivo. Nenhuma restrição que você se colocar vai ser forte o suficiente ou vai fazer sentido o suficiente para você seguir ela. Tudo culmina na clareza da motivação e na clareza do objetivo. Então, se você não sabe hoje, pensa aqui comigo. Quais são as restrições que você coloca na sua vida?
que você fala, nem que você coloca, mas que você pensa em colocar, o que você fala para você? Que frases que você começa falando, eu preciso parar de, eu quero parar de. O que você fala para você mesmo que você precisa parar de? Anota isso. E pensa assim, qual é o meu objetivo ao querer parar de fazer isso? E o que me motiva a querer parar de fazer isso? Ou a começar a fazer isso? Eu preciso começar. Por que eu preciso começar? Para chegar aonde? Para alcançar o quê? Para conquistar o quê? Se a motivação é ser útil em qualquer lugar que esteja, precisa mesmo de um objetivo? Precisa. Porque se a sua motivação é ser útil em qualquer lugar que esteja, muito provavelmente você tem uma necessidade de aprovação, você tem uma necessidade de reconhecimento. Esse objetivo ele não está sendo baseado nos outros, em você, ele está sendo baseado nos outros. Então, se o seu objetivo está dependendo de outras pessoas, o caminho já está errado. O objetivo tem que ser seu, individual. Se a sua motivação é ser útil para as outras pessoas, você sempre vai depender que as outras pessoas te julguem útil. E aí você se torna dependente. Você precisa ser útil antes das pessoas quererem te reconhecer como útil. Entende? Não dá para ter tudo na vida. Não dá para ter tudo na vida. A gente nunca vai ser aceito por todo mundo, a gente nunca vai ser amado por todo mundo, a gente nunca vai ser bem visto por todo mundo, a gente nunca vai ser adorado, reconhecido por todo mundo. A gente precisa começar por nós. É a tal da individualidade saudável. Tá? Espero que eu tenha respondido sua questão. Então proponho esse exercício para vocês. Pega um caderninho, pega uma folha e coloca lá tudo que você diz para você mesmo. Eu preciso parar de. Ou eu preciso começar a. E completa essa frase com quantas coisas forem necessárias. E depois para pensar qual é a minha motivação em fazer isso e qual que é o meu objetivo com isso. Meu, individual. Qual que é a minha motivação para fazer isso e qual que é o meu objetivo para fazer isso. Você vai ver como isso vira uma chave que você nem sabia que você estava com ela na sua mão. Isso é autoconhecimento na prática. Tá? Então, a gente precisa aprender a priorizar. A gente precisa aprender a priorizar o que é essencial na nossa vida. O que realmente faz diferença na nossa vida. O que eu quero fazer na minha vida. Porque quando eu consigo priorizar, eu consigo delimitar, eu consigo excluir. Eu consigo excluir alguns prazeres, eu consigo excluir alguns vícios, eu consigo excluir alguns padrões de repetição. Uma pessoa só consegue parar de comer ultraprocessado quando ela tem um objetivo claro. A maioria das pessoas que param de comer essas coisas estão com o objetivo de não morrer, porque elas já estão num nível de adoecimento que, infelizmente, o nosso padrão social é que a gente puxa a corda até ela quase estourar. Aí quando ela está quase estourando, a gente vai correndo para um terapeuta ou para um médico e fala, mano, me ajuda, minha corda está quase estourando, o que eu faço? Aí ele fala, você tem que parar de fazer isso. Aí você sofre. Mas você fala, putz, eu tenho que parar de fazer isso. Porque você está com medo de morrer. E se a gente desse uns passos atrás? E se a gente começasse a fazer essas mudanças antes? E se a gente tivesse consciência das nossas motivações e objetivos antes da corda quase estourar? Será que a nossa vida ficaria um pouco mais fácil? Uma das coisas que eu mais ouvi sobre restrição foi quando eu decidi parar de comer animais, né? Lá em 2012, 2013.
que uma das perguntas que eu mais ouvi, ou afirmações que eu mais ouvi era: ah, você não pode comer isso, né? Quando alguma coisa tinha alguma coisa de animal. E eu sempre falava, sempre fiz muita questão de esclarecer para as pessoas que não é que eu não posso, é que eu simplesmente não quero. A gente pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Você pode fazer tudo que você quiser. Você pode comer tudo que você quiser. Você pode beber tudo que você quiser. Tudo. Mas você quer? Quando a gente entende a diferença do não posso e do não quero, as escolhas começam a ficar um pouco mais leves. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade, porque isso é responsabilidade. Eu gosto de pão de queijo. Não como pão de queijo desde 2017, mas eu gosto. Eu sei que eu gosto ainda de pão de queijo. Mas eu não como, porque eu não quero. E por que eu não quero? Porque tem toda uma motivação ali atrás, embasando a minha escolha. E quanto mais claro eu tô dessa motivação, mais fácil fica eu não querer. Eu gosto, eu posso. Eu posso ir ali agora na padaria e comer um pão de queijo. Ninguém vai saber. Ninguém. Posso mentir para todo mundo, mas eu não posso mentir para mim mesmo. Quantas vezes na sua vida hoje você está sendo capaz de falar assim: eu posso, mas eu não quero. Eu posso não ir treinar hoje, mas eu não quero não ir treinar. Eu posso me afundar nesse pudim, mas eu não quero, porque eu sei o que vai fazer comigo. Eu posso comer 3 quilos de batata frita, mas eu não quero, porque eu sei o que isso vai fazer comigo. A diferença entre a saúde e o adoecimento é a gente sair do não posso e ir para o eu não quero. E a gente só consegue percorrer esse caminho quando a gente tem clareza da nossa motivação e do nosso objetivo. E a gente consegue ensinar para aquela criança que está berrando lá dentro da gente, falando: porra, mas é prazeroso, eu quero poder sentir prazer, agora não tem mais ninguém falando para mim que eu não posso sentir esse prazer, ninguém vai mais me punir, porque eu quero sentir esse prazer a hora que eu quiser, eu sou livre, você é. Você é livre. E você é livre para escolher não querer também. Então por que você não escolhe isso? Por que a gente só escolhe o caminho do prazer? Por que a gente só escolhe o caminho mais fácil, o mais prazeroso, o mais imediato? No que estão sendo baseadas de verdade as suas escolhas diárias, rotineiras? Entende? É fácil seguir um caminho do veganismo, do vegetarianismo? É fácil. Quando você entende, é fácil. Mas para quem não entende, parece uma coisa de outro mundo. E é igual com frugivorismo, é igual com Ayurveda, é igual com macrobiótica, é igual com carnivorismo, que tem uma galera hoje em dia, né, que tá do rolê do carnivorismo, que só come carne. Não, carboidrato faz mal, eu só como proteína. Tudo bem. Cada um tem seu caminho. Essa é uma das regras desse espaço nosso aqui, que cada um tem o seu caminho. Cada um coloca as restrições que quiser para si mesmo. Uma vez eu fui atender uma moça e ela chegou para mim e falou: Gustavo, eu não consigo dormir, eu durmo 2 horas por dia, eu tô com uma pressão alta, eu tô estressada, eu tô ficando careca. Falei: tá bom, me faz um diário alimentar. Aí depois de 10 dias ela voltou com um diário alimentar. Ela tomava 2 litros de café por dia e uma garrafa de uma Coca-Cola de 1,5 litro por dia. Falei: olha, a gente vai ter que dar uma reduzida nesse café, nessa Coca-Cola. Eu não falei nem tirar. Eu falei: a gente vai ter que dar uma reduzida. Ela falou: não, no meu café e na minha Coca-Cola ninguém mexe. Eu falei: tá bom. 2 dias depois ela me mandou mensagem, falando: Gustavo, não vai dar pra gente continuar. Eu não tô pronta. Eu falei: tá bom. É uma escolha sua. Se você não quer restringir sua Coca-Cola e seu café, eu não posso te convencer a fazer isso. Todos os dados científicos, as evidências estão aí. É só você experimentar.
Quem ouve isso e já conseguiu tirar o café e a Coca-Cola fala, nossa, que louca. Quem ouve isso e não conseguiu tirar o café e a Coca-Cola fala, nossa, eu entendo ela. Quem está certo ou quem está errado? Ninguém. Cada um tem seu caminho, cada um colhe aquilo que planta. O que você está plantando? Deixa ela para lá. O que você está plantando? Todos os dias. É difícil? A Ayurveda é restritiva? A Ayurveda é restritiva? Fala pra mim, a Ayurveda é restritiva? Quem tá aqui no Instagram, quem tá aqui no YouTube? A Ayurveda é sobre entender aquilo que promove saúde ou adoecimento no nosso corpo. Nada além disso. Entender aquilo que promove saúde ou adoecimento no nosso corpo. Aquilo que facilita ou que dificulta o nosso caminho. É sobre entender como que eu posso fazer escolhas cada vez mais conscientes que vão promover saúde no meu corpo, que vão facilitar a minha vida para eu conseguir viver e experienciar a minha missão, o meu Dharma, da forma mais fluida, leve possível. É expansivo. Lindo. É expansivo. É fazer escolhas conscientes, até mesmo quando não são as mais adequadas. Presta atenção nisso. A Ayurveda é sobre fazer escolhas conscientes, até mesmo quando elas não são as mais adequadas. Eu vou comer esse acarajé frito, com pimenta, com uma cerveja, domingo. Eu comi 2 acarajés gigantescos e tomei 4 cervejas. Domingo, à noite. Terça-feira de manhã eu ainda estava sem fome de verdade. Fiquei em jejum até quase 3 horas da tarde, sei lá. Não é a escolha mais adequada, mas foi uma escolha consciente. E quando as pessoas que estavam lá no evento falaram, mas você não é o cara da Ayurveda? Eu falei, eu sou, e a Ayurveda me permite comer esses 2 acarajés e tomar essas 4 cervejas com a maior leveza no meu coração. É para isso que eu faço todas as escolhas que eu faço todos os dias. Para poder chegar aqui e poder comer esse acarajé e tomar essa cerveja sem culpa nenhuma. 100% consciente do que eles vão fazer no meu corpo, 100% consciente do que eles vão gerar em mim e 100% consciente do que eu posso e preciso fazer nos dias que virão para minimizar o máximo possível, consciente também de que eu faço todos os dias que antecederam esse momento, tudo aquilo que está dentro do meu alcance para minimizar os impactos negativos disso no meu corpo. Agora me fala, a Ayurveda é restritivo? Entende? Quando a gente entende o caminho das coisas, quando a gente entende o processo das coisas, ou como eu gosto de dizer, quando a gente entende a matemática ayurvédica, a gente pode fazer absolutamente tudo que a gente quiser, mas de forma consciente, até mesmo quando não são as escolhas mais adequadas. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, já que a gente está falando de Ayurveda e restrição, eu sei que muita gente tem curiosidade sobre o que eu posso fazer se eu sou Pitta, o que eu não posso fazer se eu sou Vata, o que eu não posso fazer se eu sou Kapha. Então eu vou dar algumas sugestões para você que é Vata, Pitta ou Kapha, daquilo que seria interessante você restringir no seu dia a dia e escolher dias e momentos especiais e adequados para que você possa usufruir disso de forma consciente, mesmo não sendo as escolhas mais adequadas. Então pega o caderninho, ou pega aí alguma coisa para anotar, ou não anota e assiste depois no replay. Vata Dosha. Quais são as qualidades de Vata Dosha? Leve, seco, frio, áspero, móvel, ressecado, sem peso. Então Vata Dosha, o ideal é que você evite no seu dia a dia, o ideal é que você evite nas suas escolhas diárias não beber líquidos gelados, não comer coisas cruas, não comer frutas secas, não consumir bebidas gaseificadas.
Não comer salada antes da refeição principal. Não se expor ao vento, principalmente o vento frio. Evitar excesso de alimentos amargos, ou seja, normalmente saladas, né? Os alimentos amargos são aqueles que tendem a ser mais verdes escuros. Não comer muita pimenta, não comer muito picante, porque o excesso de fogo vai dar mais excesso de ar e vai agravar esse vata. Não comer muitos alimentos adstringentes, que normalmente são as leguminosas ali, feijões e afins, porque eles vão gerar gases se você não fizer eles da forma adequada e vai te dar distensão abdominal, gases e um desconforto. Evitar bebidas muito estimulantes, tipo muito café, porque ele vai aumentar mais ainda esse movimento, que já é bastante movimento aí dentro. Evitar fumar, seja lá o que for, porque a fumaça é leve, é ressecante e vai aumentar mais ainda essas qualidades de vata dosha dentro do seu corpo. Essas são algumas restrições que eu recomendo para você, vata, evitar no seu dia a dia. E aí vem aqui, nossa, eu vata tô fazendo tudo errado, é tudo que eu gosto. Quem assistiu a aula de doshas sabe que dosha é aquilo que vicia. E tudo que eu falar aqui de pita e de kapha, os pitas vão falar a mesma coisa que você, Rê, e os kaphas vão falar a mesma coisa que você, Rê. Porque dosha é aquilo que vicia e a gente adora aquilo que adoece a gente. A gente é viciado naquilo que adoece a gente. E isso é a coisa mais bonita da Ayurveda, porque a gente toma consciência de que, mano, eu gosto muito disso e isso provavelmente é o que me adoece, porque se eu gosto muito disso, é algo que eu faço com frequência. E se eu faço algo com frequência e eu me lembro de que nem tudo é bom para todo mundo, especialmente todo dia, eu começo a entender a linha de pensamento que escolhas conscientes norteiam o caminho da boa saúde. Pitta dosha, não exagerar nas pimentas, não beber muitas bebidas alcoólicas, de preferência raramente, tá? Raramente. Não comer fermentados e conservas, não comer embutidos, não se expor demasiadamente ao sol, não fazer esportes competitivos, principalmente coletivos, que você vai querer xingar até a última geração daquele cara que errou a bola do seu lado e que você sabe que você conseguiria fazer muito melhor do que ele. Não comer comidas muito salgadas, principalmente industrializados, que são cheios de sal. Cheio de sal. Não comer frutas e vegetais muito ácidos e muito verdes. Quem é pita raiz ama uma pimenta. Quando você chega para um pita e fala, mano, essa pimenta tá te adoecendo, ele vai estar vermelho, suando, falando assim, não adoece nada. Evitar ambientes muito estressantes, evitar ambientes competitivos. Isso é o que um pita ama, a competição, o desafio. E é isso que adoece o pita. Dosha é aquilo que vicia, dosha é aquilo que nos adoece. E quando a gente para entender isso, a gente começa a conseguir fazer escolhas mais conscientes. E kapha dosha? Kapha dosha tem qualidades quais? Eu nem falei as qualidades do pita, né? Quente, 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 levemente oleoso, quente, né? Ele é leve também, ele é penetrante, ele é incisivo, tá? E kapha dosha? É pesado, é oleoso, é frio, é denso, é lento. O que kapha dosha não deve consumir com frequência? O que kapha dosha deve evitar? Não beber bebidas geladas, não comer alimentos muito pesados, tipo massas e carnes muito gordurosas e oleosas, não comer frituras, não comer demais, não se movimentar. Kapha deve muito evitar não se movimentar, e os kaphas são os que mais adoram pular o treino. Oleaginosas em excesso, kapha dosha deve evitar. Tudo aquilo que é letárgico, tudo aquilo que é muito denso e pesado.
Você vai falar para o Kapadosha, ó, a cama ideal para você dormir é um cobertor leve e sem muitas coisas, porque em um ambiente onde o sol, quando nascer, ele possibilite te iluminar para te acordar. Ele vai falar, você tá louco, eu quero dormir na caverna com aquele cobertor mais quentinho, com o travesseiro abraçado aqui em mim, eu não quero acordar nunca mais. A Ayurveda é sobre a teoria dos opostos. A saúde é sobre a teoria dos opostos. E quando a gente entende essa teoria, e quem não assistiu a aula de doshas, recomendo muito que assista no link que está na bio lá no YouTube. Isso é transformador. O áudio está estranho no YouTube. Pois é, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui no YouTube. Mas eu acho que é o microfone. Suspeito. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Então, a Ayurveda, antes de restringir, para a gente conseguir viver uma boa vida de mudanças, para a gente conseguir implementar a Ayurveda no nosso dia a dia, deixa eu botar aqui, ó. Antes da gente pensar em restringir as coisas no nosso dia a dia, na Ayurveda, a gente deveria mesmo era pensar no que eu posso começar a colocar. Então, quando eu vou fazer um atendimento, eu não chego para um Kapadosha e falo assim, então, você vai parar de beber gelado e você vai parar de comer bebidas gordurosas, ou comidas gordurosas. Eu vou falar... Melhorou, piorou. Eu vou falar para um Kapadosha começar a implementar algumas coisas que vão facilitar a vida dele. Então eu vou falar para o Kapa começar a beber aguinha morna, vou falar para o Kapa começar a beber um chazinho de gengibre. Eu vou falar para o Kapa dormir um pouquinho menos, se possível, dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo. Eu vou convidar o Kapa a fazer 5 minutos de exercícios por dia, nem 15, nem 20, nem 30, mas eu vou convidar ele a fazer 5. Para um Pitta, eu não vou falar para o Pitta tirar a pimenta da comida dele, mas eu vou falar para ele, ao invés de usar um molho de pimenta... não sei o que está acontecendo. Esse microfone aqui tá ruim. Eu não vou falar para o Pitta tirar o molho de pimenta. Quer dizer, tirar a pimenta de uma vez. Mas eu vou falar para ele trocar, ao invés de usar um molho de pimenta, eu vou falar para ele usar a pimenta em pó na hora do preparo. Eu vou falar para ele trocar a qualidade da pimenta que ele está usando. Já estamos no final, cara. Depois eu vejo isso, o que está acontecendo. Mas obrigado. Então, a Ayurveda, antes da gente pensar em restringir, vamos pensar em acrescentar. Vamos pensar no que a gente pode colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas diárias, que vão facilitar o caminho. Vamos pensar o que a gente pode fazer na nossa vida que vai promover saúde. Antes de pensar, nossa, eu faço tudo errado, tudo que eu faço me adoece. E se a gente começar a pensar, nossa, eu posso começar a fazer isso porque isso promove saúde. Entende a mudança? Antes da gente se apegar naquilo que a gente tem que tirar e já começar a sofrer por isso, por que não a gente começar a olhar para aquilo que a gente pode acrescentar, implementar, que vai começar a melhorar o caminho? Eu sei que na Ayurveda, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é encontrar o fator causativo do adoecimento. Mas eu sei que também que 90% das pessoas já sabem quais escolhas diárias que elas fazem que adoecem elas. Todo mundo sabe. Você sabe, eu sei. Todo mundo sabe. Se fosse simples assim a gente parar de fazer aquilo que nos adoece, ninguém ficava doente. É um desafio. A nossa criança quer prazer. A gente quer prazer. Moksha, a libertação, vem depois de Kama, o prazer, a satisfação.
Mas se a gente se prender ao prazer e à satisfação, como a Helena falou aqui, nos lembra amorosamente, a gente não consegue chegar. Né? A Ayurveda nos dá o passo a passo muito claro. Muito claro, muito claro. E se a gente parar no meio do caminho e encama o prazer, a satisfação, a gente fica apegado, a gente fica preso, a gente fica limitado. Dosha é aquilo que vicia e você está viciado naquilo que te dá prazer. Tudo bem, todo mundo tá. Mas a gente precisa assumir as autorresponsabilidades do mesmo jeito que a gente assumiu quando a gente começou a virar adulto, de se eu me vestir assim, as pessoas vão pensar isso, então eu vou começar a me vestir assado. Se eu falar assim, as pessoas vão me interpretar assim, então eu vou começar a falar assado. Se eu me movimentar assim, se eu me expressar assim, se eu... Como que a gente presta mais atenção no que os outros vão pensar e julgar da gente? Como que a gente dá mais valor para aquilo que as pessoas estão pensando e julgando da gente do que aquilo que é realmente valoroso para a gente, que é a nossa própria saúde? Tem um exercício que eu gosto de propor para as pessoas que é assim: se você contasse para as pessoas que você faz isso no seu dia a dia, você ia falar isso com orgulho ou com vergonha? Se a resposta for com vergonha, você já sabe o que você precisa olhar. Você já sabe o que você pode começar a mudar. É sobre autorresponsabilidade. Mas não é para trazer a chibata e se culpar e falar: meu Deus, eu sou péssimo, eu sou horroroso, eu não consigo fazer nada direito, tudo que eu faço é errado. As palavras têm poder. Como que você se comunica com você mesmo? Existem 3 níveis de comunicação. Eu falei tanto isso já nas minhas leituras de tarô. Existem 3 níveis de comunicação. O primeiro nível, e que a gente mais ignora, é o de nós para nós mesmos. Quem é a pessoa que mais fala com você na sua vida, se não você mesmo? O segundo nível é de nós para o outro. E o terceiro nível é do outro para nós. A forma que a gente se expressa e a forma que a gente interpreta aquilo que nos é dito. São 3 os níveis de comunicação. A gente só presta atenção em 2. E esse primeiro aqui, que é o mais constante, o mais importante, a gente simplesmente ignora. Quando a gente se xinga de burro, quando a gente fala que a gente é incapaz, quando a gente fala que a gente não consegue fazer nada direito, quando a gente traz peso e palavras muito mal escolhidas, e eu tenho certeza que você escolhe muito melhor a forma que você se comunica e as palavras que você utiliza para falar com as outras pessoas do que aquelas que você utiliza com você mesmo. Eu tenho muito mais certeza que você toma muito mais cuidado para não julgar o outro. Você tem muito mais tato quando você vai fazer uma crítica ou uma observação ou um julgamento sobre atitudes de outra pessoa do que com as suas próprias. Por quê? Como que você se comunica com você mesmo quando você não consegue se adequar às restrições que você colocou para si mesmo? Isso diz muito sobre como vai ser o processo, porque restrições, mudanças de padrão, mudanças de comportamento, escolhas diferentes, elas são um processo. Ela não é um interruptor que a gente liga e desliga. Elas acontecem de forma gradual. A gente caminha e volta um pouquinho e falha. Aí a gente caminha mais um pouquinho, a gente volta e falha de novo. E a gente caminha, volta e falha de novo. Só que a gente, e eu digo a gente porque somos todos uma sociedade que repete padrões muito parecidos, a gente olha para essas voltas e fala: mano, eu sou um merda. Eu não consigo nem seguir em frente, sem nem ao menos perceber que desses 20 passos que a gente deu 5, 6, 7, 8 para trás, 12, 19, mas a gente deu 1 para frente.
E a gente se tornou incapaz de reconhecer e valorizar esse um passo que a gente deu para frente, porque a gente não está mais consciente da forma que a gente se comunica com a gente mesmo. Que a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre se julgando, a gente está sempre se diminuindo, a gente está sempre se martirizando. Porque a gente está sempre buscando um ideal e uma perfeição que não existe. Que a gente enxerga em todo mundo, menos em nós mesmos. E esse mesmo todo mundo enxerga em todo mundo, menos neles mesmos. E a gente se transforma numa sociedade que enxerga a perfeição em todo mundo, mas ninguém consegue enxergar o que tem de bom em si. E aqueles que enxergam o que tem de bom em si são julgados pelos outros como arrogantes, como desumildes, como várias outras palavras, porque eles se destacam. Como assim você não se culpa? Como assim você não se martiriza? Você tá louco? Se você não se culpa e se você não martiriza, você me faz o quê? Pior ainda do que eu já sou. Então qual que é o caminho da mudança? Qual que é o caminho da mudança? É a gente tomar consciência de que dentro da autorresponsabilidade a gente vai falhar. Dentro das nossas restrições impostas a gente vai falhar. E a amorosidade para com a falha é tão importante quanto a nossa amorosidade para com a falha do outro. Então, depois que acabar essa aula de hoje, e você vai fazer o exercício, assim espero, de anotar no papel, eu preciso e eu quero. Eu preciso começar, eu preciso deixar de fazer, tal. E você vai trazer consciência para como que você lida para cada um desses itens dessa listinha. Para como que você se comunica com você mesmo quando você consegue ou quando você não consegue fazer cada um desses itens dessa listinha que você se propõe a fazer todos os dias. E você vai olhar para isso e vai falar, mano, eu posso fazer isso diferente. Não é eu preciso, não é eu tenho que, eu posso fazer isso diferente. E quando você diz para si mesmo que você pode fazer isso de forma diferente, tudo se torna mais leve, tudo se torna possível. Se você pode, é possível. Se você tem que, é uma obrigação. E quando a sua criança ouve o tenho que, você tem que ficar de castigo. O tenho que é o impeditivo do prazer. O eu preciso é o impeditivo do prazer. Mas o eu posso possibilita. Então eu te convido a pensar o que você pode começar a fazer de diferente na sua vida. Não o que você tem que, não o que você vai, mas o que você pode fazer de diferente na sua vida. Pelo seu bem, pela sua saúde. Por aquilo que você quer conquistar. Se você responder isso, você já se torna muito mais capaz de começar a fazer. E é esse meu convite de hoje. Então, a Ayurveda é restritivo só para quem não enxerga como uma possibilidade. O veganismo é restritivo só para quem não enxerga como uma possibilidade. Qualquer mudança é restritiva só para quem não enxerga como uma possibilidade de colher resultados diferentes daqueles que você está colhendo e que muito provavelmente não estão sendo aquilo que você gostaria de colher, porque senão você nem ia estar querendo mudar. E por hoje é só. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Se essa aula fez sentido, convido vocês a compartilhar um pouquinho dessa aula com outras pessoas que podem se beneficiar disso. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai ficar salva lá no YouTube. Caminhamos e seguimos juntos. Muito obrigado de coração e que a gente possa fazer escolhas cada vez mais conscientes e cada vez mais alinhadas com aquilo que a gente quer na nossa vida, com mais leveza e olhando para aquilo que a gente quer deixar de fazer só como uma escolha e não como um peso, não como algo que vai nos fazer mal, mas como algo benéfico para a gente.
A mudança do olhar e a mudança das escolhas, das palavras e da forma que a gente interpreta muda tudo. E a mudança é necessária. Muito obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos, tamo junto e até já.